Amém? Eu queria que você, agora, eu vou profetizar na sua mente, agora, no seu coração, algo que está em Filipenses 4, 6 e 7, não precisa abrir. Mas a paz que transcende todo entendimento, guarde o teu coração agora em Cristo Jesus. Porque se você está aqui e não está em paz, se você está aqui e está conturbado, ou está triste por algum motivo, ou está afligido por alguma coisa, ou talvez ressentido, por que não dizer cansado, você não vai se alimentar do que a mesa oferece nessa noite. Então diga assim: Senhor, eu recebo a tua paz, porque tu és a paz. A paz que transcende todo entendimento humano, guarda o teu coração e a tua vida em Cristo Jesus. Amém? Pode abrir comigo em Lucas 15, eu quero falar algo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu também vou falar algo pela geração que nós estamos vivendo e pelo tempo que nós estamos vivendo nessa terra. Eu não posso, querido, não falar o que Deus não quer que fale, aliás, quer que fale nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo no qual nós precisamos adequar a Ele. E a Bíblia está cheia de informação. E por que não dizer de testemunhos, né, do tempo que estamos vivendo. O banquete hoje está pronto e foi Deus que fez esse banquete. Ele te convida para a festa hoje, Ele te convida para entrar na festa hoje. Mas, querido, para entrar na festa, muitas vezes nós temos que nivelar realmente ao coração de Deus. Nós temos que nivelar o que Deus tem realmente para nós e quem é Deus. Em Lucas 15, 1, eu vou te falar de dois públicos. Aliás, todo o tempo que Jesus estava na terra, todo o tempo, Ele tinha essas duas classes de pessoas que seguiam Ele. Aonde Ele passava, aonde Ele ia, Ele tinha essa audiência, por que não dizer, essa aglomeração de pessoas que seguia Jesus. Ele chamou os discípulos, estava preparando os discípulos, mas existia dois níveis de pessoas, e por que não dizer, duas classes de pessoas que estavam em todo momento aonde que Jesus estava. Você está aí comigo? Você está aí comigo? E não há diferença hoje. Aonde a gente anuncia Cristo, aonde a gente vai anunciar Cristo, aonde realmente a palavra pregoada nesse mundo, ainda existe essas duas classes de pessoas. Por isso que nessa noite eu quero que você tenha um pouquinho de paciência, para que a gente realmente conduza aonde que Deus quer que nós sejamos conduzidos. Amém, gente? Não aonde eu quero ser conduzida, mas aonde Deus quer conduzir a sua igreja. E quando ele estava aqui em Lucas 1, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores a ouvir. Essa classe de publicanos e pecadores, eles estavam sempre prontos para ouvir. E eles eram uma classe que não, por que não dizer, eles não obedeciam à lei. Eles achavam a lei muito difícil, eles já tinham abandonado esse negócio de obedecer à lei pentateuca. Eles não conseguiam obedecer, então eles foram para o outro extremo. Eles foram realmente para a linha do pecador. Aonde Jesus entrava, vocês podem pegar. Entrava uma pecadora, depois entrava um pecador, depois ele chamou Zaqueu. Então essa turma estava sempre com Jesus. Mas o que me interessa de falar nessa noite, é que essa turma, ela ouvia Jesus. Estava tudo errado, faziam coisas erradas, estavam realmente à mercê da sociedade. Pecadores e publicanos, eles não tinham nem acesso a determinados lugares, mas eles estavam ali, diga comigo, para ouvir Jesus. Existia também o fariseu e os escribas, que eles tinham realmente na sua mente, no seu coração, as 613 leis que está em Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estavam ali e eles realmente seguiam a risca, eles se esforçavam. Eles eram o santo da época, mas eles estavam ali num momento tão precioso. E eles estavam ali para murmurar. E eles estavam ali, pode ver, eles diziam, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecador e come com eles. Existia alguém, ou uma classe de pessoas que entendia tudo da Bíblia, cumpria, era muito certinho, cumpria todos os mandamentos, não olhava nem para o lado, mas eles não estavam ali para aproveitar Jesus, eles estavam ali para falar mal dos outros, eles estavam ali para apontar dedo, e por que não dizer Jesus, o que tu está fazendo na terra não é certo.
Tu realmente não tem nada para oferecer, porque tu senta lá com essa turma aí. Tu bota essa turma de pecador dentro da tua casa, ou você entra na casa deles. E Jesus imediatamente de louro, ele pegou as 3 parábolas que está escrito ali. E ele começou a falar de um povo que está perdido, porque não dizer de pessoas perdidas. E ele começou a falar, e a primeira coisa que ele falou foi da ovelha perdida. E ele contou a parábola da ovelha perdida, porque ele queria mostrar que alguma coisa tinha se perdido, tanto no pecador como nos fariseus. E em seguida ele contou a outra parábola, que é a da dracma perdida. Você pode ver que Jesus canalizou e disse, olha, nem tudo que tu sabe, nem todo o pecado, sabe, vai realmente levar à salvação, mesmo com arrependimento, se não for genuíno. Aqui eu estou explicando 2 parábolas de coisas perdidas. Agora, quando ele vai, querido, vai comigo no 15:11. Talvez você vai dizer assim, nossa, essa passagem no culto de ceia, eu realmente questionei Deus, mas é como eu digo para você, a gente tem que pregar e a gente tem que anunciar realmente o que Deus quer para esse tempo. E ele disse assim, um certo homem tinha 2 filhos. Ele não disse um certo homem tinha 2 obreiros, 2 levitas, 2 diáconos, ou sei lá o que você pode detectar. Quando Jesus começou a falar, ele já começou a falar de intimidade, ele já começou a falar de família. Ele disse um certo homem tinha 2 filhos. E quem tem 2 filhos, como é que se chama? Quem tem filhos, como é que se chama? Pai e mãe, é verdade ou não? Fala pai, gente. Jesus, quando ele começou a contar a parábola, ele disse assim, olha, eu vim para revelar o Pai a vocês. Ele disse, eu trouxe o Pai a vocês. O meu Pai amou o mundo de tal maneira que ele vai me entregar na cruz do Calvário. Essa religião farisíaca não salva. Aonde você está indo pecando, se não se arrepender direito, não salva. Mas eu vou te falar nessa noite de um pai. E eu quero, nessa noite aqui, eu não quero enfatizar o filho pródigo, nem um, nem o 2. Eu quero enfatizar o amor do pai. Porque quando você conhece um Deus Abba, que no hebraico é Abba, que se fala papai. Quando Jesus ensinou a oração nessa terra, ele não ensinou o Senhor, o juiz. Ele disse, Pai nosso que estás no céu. Quando você conhecer esse Deus Pai, esse Deus que realmente faz por mim e por você o que os outros fazem e o que os outros nivelam acima ou abaixo, os fariseus, os pecadores, para nós não importa nada. Quando a gente conhecer um Deus que perdoa, um Deus que chama para a festa, um Deus que libera, um amor de um pai, como Jesus quis mostrar aqui para as 2 classes de pessoas que andavam com ele. Jesus disse assim, eu vou contar uma parábola que tinha um senhor, um homem. Ele tinha 2 filhos, que ele amava muito, que ele cuidava muito, que ele zelava muito. E um dia o filho mais moço, o imaturo, o inconsequente, aquele que não estava preparado para nada. O mais moço, quando fala de mais moço, enfatiza mais moço, é Jesus falando, olha, esse é imaturo, esse não estava preparado para nada. Esse não tinha condições de sair de perto de mim de jeito nenhum. Ele ainda precisava ficar comigo e sempre ficar comigo. Mas um dia esse filho mais moço disse, pai, eu não me interesso a tua companhia. Eu não estou aqui, pai, para esperar você envelhecer, esperar você morrer para querer a minha herança. Eu sei que filho tem herança, pai. E eu quero a minha herança antecipada, porque eu não quero ficar na tua casa, eu não quero ficar embaixo da tua guarda, eu não quero ficar embaixo da tua tutela. Lembra? Jesus estava contando uma parábola. Jesus estava com o povo ouvindo ele, atrás dele. Jesus não estava enfatizando o real, ele estava contando uma parábola. Imagine que quando Jesus disse, olha, o filho mais moço pediu a herança, os escribas disseram, bom, agora o pai vai matar. Primeiro que o mais moço não pode ter herança antes do mais velho. Segundo que esse cara é inconsequente, ele quer desonrar o pai. Esse pai vai matar ele. Jamais esse pai vai dar herança. Imagine que o público que estava seguindo Jesus, ele estava dizendo, jamais ele vai dar essa herança. Jamais, é doideira. Como é que o pai vai vender algo que conquistou com o suor dele? Como é que o pai vai dar algo que é dele, que ele conquistou, uma herança dele, que custou caro? Vai dar para uma pessoa imatura? Vai dar para uma pessoa sem experiência nenhuma?
é jogar dinheiro fora. Ele não vai fazer isso. Imagine que os escribas e fariseus que conheciam a lei, e na lei dizia que isso não acontecia, porque Jesus é a graça, o tempo da graça. Eles disseram, não, esse cara, pai não vai dar. Mas Jesus continuou a parábola e disse assim, depois de, você está aí comigo? E o mais moço disse, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu. O pai, querido, esse Deus que eu quero te revelar nessa noite, ele não tem problema nenhum de te dar a herança, porque todo filho tem herança. Quando eu e o meu marido morrer, vai ficar para os filhos. Quando os filhos morrer, já vai ficar para os netos. Quando a gente se torna filho, eu quero te enfatizar nessa noite, Deus não tem preocupação nenhuma em te dar a herança. Pastora, mas era um filho imaturo, inexperiente, sim. Mas esse filho sabia que ele tinha direito à herança, por isso que ele pediu. Deus, ele não se preocupa em te dar as coisas. Mesmo que tu vai jogar no lodo. Mesmo que tu vai desperdiçar tudo. Mesmo que tu vai jogar fora. Deus não está apegado nas coisas. Pai, eu estou aqui só por causa da herança. Pai, eu estou apegado aqui. Eu não estou apegado em te amar, Pai. Eu não quero te amar. Eu não quero sentar contigo. Eu não quero te honrar. Eu quero ir para bem longe de ti, Pai. Eu só quero a herança. Essa é uma classe de pessoas. E você sabe de uma coisa? O pai deu a herança, mesmo sabendo que o filho não tinha como administrar. Mesmo sabendo que o filho dali 2, 3 anos ia jogar tudo no ralo, ia jogar o trabalho do pai, o exercício do pai, a canseira do pai, o enfado do pai, ele ia jogar fora, o pai deu. Que pai é esse? Que pai é esse? Porque quando a gente fala pai, a gente conecta o pai da terra. Querido, esquece o pai da terra. Esquece. Muito difícil um pai pegar e o filho natural chegar e dizer, eu quero a metade disso aqui, e o pai vender e dar. Ainda mais sabendo que é um filho imaturo, que vai jogar tudo fora, não dá de jeito nenhum. Mas eu quero te trazer a memória nessa noite, para você conhecer um pouquinho do amor de Deus e o amor do Pai. Você não tem noção, um Deus que nos ama a um ponto tão extravagante, a um ponto tão desesperado, que Ele deixa o filho mais moço sair, perder, porque, querido, gastar a herança nós temos que gastar. Tudo que Deus nos dá, nós temos que gastar. Ele tem bênção sem medida para mim e para você, mas não gastar da forma que esse menino gastou, longe e dissoluto. Toda a herança do céu e da terra é para mim e para você, mas é para gastar na presença do Pai, na bênção do Pai, na comunhão do Pai. Mas esse Pai, tão querido, tão amado que é o nosso Deus, esse Pai tão querido e tão amado, vendeu, se esforçou naqueles dias. A palavra diz que depois de alguns dias o filho ajuntou tudo e foi. Imagina que o pai teve que correr nos vizinhos, teve que correr nos amigos e disse, compra um pedaço da minha terra, compra os gados aqui, compra essa parte, porque o filho mais moço recebia uma terceira parte, porque 2 era para o mais velho e 1 era do pai, então ele recebeu a terceira parte. Compra isso aqui, talvez o pai vendeu até mais barato, para entregar tudo para o filho. Por quê, pastora? Porque Deus não está preocupado naquilo que Ele te dá. Deus está preocupado do teu coração com Ele. Tudo que Deus quer nessa terra, tudo que Deus quer na minha vida, é mostrar para nós mesmos onde está o nosso coração. Aquela atitude do filho mais moço só mostrou uma coisa. Ele não estava preparado para receber herança nenhuma. E ele não estava preparado. E aliás, ele estava só dentro de casa. Mas ele não amava o pai. Ele não respeitava o pai. Ele não honrava o pai. Ele não ajudava o pai. Ele estava esperando o pai morrer para pegar a herança. Mas como o pai demorou, ele pegou antes. Será que existe essa classe de pessoas entre nós? Eu volto a dizer. Jesus só estava contando uma parábola. Porque os fariseus disseram, Jesus, tu entra e come com publicano. Tu entra e senta com pecador. Eu abomino, eu não concordo com isso.
Porque a igreja está numa fase que eu não concordo. Querido, se Deus concordar, não importa a tua concordância. Por que aquele ganhou tudo? Por que aquele foi embora? Deus deixou de amar? Não. O nível de amor de Deus não se nivela pelas nossas atitudes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele já pagou um preço. E esse preço é inegociável. Nada que eu venha fazer de errado ou certo vai aumentar o nível de amor na minha vida. Pastor, então por que eu obedeço? Tu obedece para você mesmo. Para você ficar embaixo da bênção, embaixo da herança. Mas não que isso mova o coração de Deus a teu favor acima dos outros. Nós estamos num culto de ceia. É um culto de nivelar. É um culto de nós entendermos, querido, o que Deus está querendo falar nessa palavra. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E foi e chegou a um dos seus cidadãos daquela terra, no qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Jesus disse, olha, vocês aí da lei acham o porco é maldito, a carne de porco é maldita, porque na lei era assim. Era o bicho mais imundo da terra. Eu quero dizer que esse filho, por não estar na presença do pai, por abandonar a presença do pai, por querer ficar longe do pai, ele vai chegar no nível mais profundo de maldição e de derrota. Mas assim mesmo, o pai ama ele cuidando de porcos. Mas assim mesmo, Deus não muda o nível de amor. Escuta o que eu estou falando para a igreja nessa noite. Nós nivelamos com as nossas escolhas aonde queremos andar. Ou num chiqueiro, ou embaixo do pai, das asas do pai. É nível de escolha, não é nível de amor de Deus. Quem está me entendendo? Porque as pessoas, elas ficam competindo uma com as outras, dizendo, Deus me ama mais porque eu faço isso. Deus me ama menos porque eu deixei de fazer isso. Jesus estava revelando um amor incondicional do Pai. Um amor que nivela de um nível que eu e você não podemos mexer nesse nível. Mas a escolha daquele filho fez ir para uma terra maldita que cuidava de porcos. Num trabalho maldito. No pior escória da sociedade. Por quê? Porque Deus não é bom? Porque Deus faz acepção de pessoas? Porque o pai escolheu amaldiçoar? Não. Diga, são as minhas escolhas. Fala de novo, são as minhas escolhas que me levam ou para cima ou para baixo. Você está aí me entendendo? É tão difícil pregar. Não o que Deus manda, porque Ele mesmo se responsabiliza. Mas é tão difícil pregar com você com essa máscara na boca. Eu não sei se você está rindo, está chorando. Não sei se você está ouvindo. Me incomoda muito. Me incomoda muito, mas é nesse tempo que Deus realmente vai ver o nosso compromisso. É nesse tempo que Deus vai ver realmente se nós amamos Ele, se nós queremos sentar à mesa com Ele. Você está aí? Desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. Esse fundo do poço do filho mais moço revela a imaturidade, revela a inconsequência, revela desonra, revela a falta de compromisso de ajudar o pai, revela pegar a herança antes do tempo, porque a herança é tua, a herança é minha, o que Deus tem para mim Ele vai dar, o que Deus tem para ti Ele vai dar, Ele só vai esperar o tempo certo, querido, porque se você gastar errado, você vai sofrer e eu vou sofrer. Fome, vontade de comer bolotas de porco, vontade de comer comida. Ele estava com uma fome desesperada. E ele pegou e disse assim, e caído em si, quando trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Olha que imagem que ele tinha da casa dele. Ele não tinha uma imagem do pai sentado à mesa, contando história, dizendo, filho, eu te amo, tu é tudo para mim. Quando ele pediu a herança, o pai deu. Ele não tinha uma imagem do pai dessa maneira. Ele tinha uma imagem do pai como se ele fosse um funcionário, como escravo.
Ele era filho, mas tinha mentalidade de escravo. Porque a primeira coisa que ele lembrou não foi do amor do pai, não foi do sacrifício do pai. A primeira coisa que ele lembrou é dizendo: se eu vou voltar para lá, eu vou ganhar um salário. Porque os trabalhadores de meu pai têm salário. Querido, enquanto a nossa mente não mudar, enquanto a gente dizer que é filho com mente de escravo, realmente nós vamos ser escravizados. Ele caiu em si. Ele realmente retomou a consciência. Mas ele não retomou a consciência da forma certa que tinha que ser. Ele devia dizer: pai, eu quero voltar para os teus braços, pai. Eu pequei contra ti, eu quero voltar para os teus braços. Eu preciso do teu aconchego, pai. Eu preciso da tua segurança, pai. Não! Se eu voltar para lá, eu vou trabalhar para o meu pai e no final do mês eu tenho um salário. Vai dizer que não existe essa classe de pessoas vindo para a igreja? Vai dizer que não existe uma classe de pessoa que Deus comprou, deu o seu filho. Em João 1,12 diz que é um poder enorme nós nos tornarmos filhos. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Em Romanos 8:17, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos realmente, mas as pessoas têm a mentalidade de escravo. Está na presença de Deus para receber alguma coisa. Eu estou na casa de Deus porque eu mereço e eu quero alguma coisa. Eu quero voltar para o pai porque eu não vou mais passar fome e no final do mês ele vai me dar um salário. Motivação. Que tristeza. Um pai que deu o seu filho na cruz do Calvário. Um pai que nem mesmo filho poupou. Nem mesmo filho poupou. Ele deu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz como um dos teus trabalhadores. Querido, ele não entendeu a paternidade. Ele não entendeu o pai que ele tinha. Para de ser escravo, filho. Como que você aceita um Deus desse tamanho, um Jesus que pagou na cruz do Calvário, e você não se coloca como filho, querido? Querido, eu não sei você, mas os meus filhos na minha casa, eles abrem a geladeira, eles comem o que quer, eles fazem, eles pegam o carro, eles vão para qualquer lugar. Sabe por quê? Porque é filho. Enquanto você tiver essa mentalidade de trabalhador, essa mentalidade de ganhar salário, essa mentalidade de estar na casa do pai porque vai ser abençoado de alguma maneira, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Oh, queridos, eu comia bolotas de porcos. Eu estava numa depressão profunda. O meu pai da terra, ele foi falho comigo ao extremo. A minha mãe também. Mas um dia eu conheci um pai que disse: olha, mesmo tu suja, fedida, mesmo tu mendiga, mesmo tu comendo bolotas de porcos a vida inteira, Satanás te usando. Oh, esse pai, quando avistou o filho voltar, ele não esperou o filho chegar, ele foi. Querido, nós não achamos que foi nós que aceitamos a Cristo. Tu não está pensando que é você que deu um passo para Cristo. Isso é uma mentira religiosa. Porque ele disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu te digo, como é que um morto pode andar? Como é que eu, naquela depressão, tomando todo tipo de remédio, eu podia entrar numa igreja? Não. Deus enviou um anjo na minha sala, na minha loja um dia. E ele disse: olha, tu está fedida, tu tem comido bolotas de porcos. Tu está morrendo de fome. A tua alma está sedenta, eu vou te levar, porque Deus está mandando te chamar. Oh, queridos, um Deus, um pai como esse, que avistou o filho lá de longe ele avistou o filho, e ele correu ao encontro do filho. Ele beijou naquele pescoço fedido. Ele pegou aquele filho fedido nos seus braços. Você não conhece esse pai. Você conhece um pai que dá salário. Você conhece um pai para pegar herança. Mas você não conhece um pai
que arrancou a minha vida e a vida de alguns aqui do chiqueiro. Porque o dia que tu conhecer esse pai, o dia de conhecer esse pai de verdade, você não vai mendigar nada mais. Você não vai fazer comparações, porque aquele lá pecou mais, aquele lá cá pecou menos. Sabe por quê? Por que eu não posso fazer comparações? Porque da onde ele me tirou, só ele poderia me tirar. Só ele poderia me tirar. 14 anos de igreja, eu não sou nada. Porque ele decidiu me amar, você está aí. Porque ele decidiu te amar, você está aí. Porque ele decidiu te buscar lá no chiqueiro, você está aqui. Eu queria muito e eu desejo muito que ao terminar desse culto você nunca mais possa ser a mesma pessoa que entrou lá naquela porta. Ele foi lá, Carla. Ele foi lá. Ele foi lá. Ele avistou do longe no pátio. Quando ainda estava longe, viu seu pai. E seu pai se moveu de íntima compaixão. Eu estou no 20. E correndo, lançou-lhe o pescoço e beijou. Antes que o filho entregasse a lista de pecado. Antes que o filho começasse a dizer a lista das coisas que tinha feito. Antes de o filho dizer assim, olha, eu quero ser só um escravo. Ele pegou e disse aos servos, corre lá. Eu guardei a túnica para ele. Eu guardei a melhor túnica para ele, porque eu sabia que ele ia voltar. Vai lá, servos, pega a sandália no armário, porque eu guardei a melhor, porque eu sabia que ele ia voltar. O anel está guardado, porque eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia onde que ele estava. Eu sabia o que ele tinha pensado. Eu sabia onde que ele estava. Eu sabia e eu esperava a sua volta. Você precisa conhecer o coração do Pai. Você precisa. Imediatamente. Esse mendigo foi vestido de trajes reais. Imediatamente. Talvez hoje eu não vista um traje real. Talvez eu não tenha uma roupa de marca, querido. Mas há 28 anos atrás, eu cheguei na presença dele. Ele tirou a minha vestimenta que Satanás tinha colocado na minha vida. E ele colocou uma veste de reais naquele dia, na minha vida. Por isso, querido, Jesus disse assim: eu vou mostrar para vocês essa parábola, fariseus e pecadores. Eu quero dizer que nem os pecadores são alguma coisa, nem os fariseus são algumas coisas, mas é o meu Pai que é. Eu quero dizer que essa igreja não é nada, que eu não sou nada, mas Deus é. Você não é nada, mas Ele é. Obrigada. Vou pegar um som da mãe. Não vou pegar a sua, porque cada um tem a sua, né, Marisa? Ele é. Quando tu entender, eu preciso dizer para algumas pessoas que se acham aqui, porque agora eu vou falar da outra classe de pessoas. E ainda isso, deixa eu falar. E ele pegou um boi cevado. Sabe o que significa isso, né, Wagner? Alguma coisa que estava preparado já. Alguma coisa que ele tinha reservado para o banquete já. Ele pegou um boi cevado, que significa o melhor. E ele pegou os músicos, os levitas. E ele pegou, botou dança. E ele arrumou um banquete. E ele colocou o filho. Essa mesa significa isso, querido. Que existe uma cadeira para mim e para você. Que não importa quão distante você já foi. Não importa quão longe de Deus você já andou. Não importa quão sujo você entrou nesse lugar essa noite. Não importa quão fedido está a tua alma nessa noite. Aí existe um lugar no banquete de Deus. Preparai boi cevado. Trazei depressa a melhor coisa. Trazei o besouro cevado, matai e comemos e vamos se alegrar.
porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Eu não entendo, querido. Eu não entendo porque que a igreja não se alegra com um pecador que se arrepende. Eu não entendo, querido. Eu não entendo por que você que está olhando para mim, que se acha o melhorzinho ou melhorzinha, não se alegra quando o pecador vem de volta, quando o pecador se arrepende. Se Deus faz festa, o teu coração não está com Deus. Porque eu tenho que me alegrar com que Deus se alegra, querido. Eu tenho que ficar feliz com que o Pai se alegra. Isso é estar com o Pai. Não adianta estar dentro de casa, querido, e não estar com Ele. Ele estava morto. Sabe por quê, querida? Não precisa se enganar. Tem pessoas que dizem para mim assim: pastora, vou para a igreja não, mas eu estou ouvindo a live. Pastora, olha, eu não vou na comunhão de Cristo não, na mesa não. Não sei, não tem nada a ver não. Pastora, eu não vou para a casa do Pai não, eu não vou lá com os meus irmãos comer com eles não. Quero ficar sozinha. Quero ficar isolada. Longe do Pai, longe da presença. Você está morto. Você está morto. Quando você não tem essa presença, quando as coisas de Deus não te impactam mais, quando você eleva o nível de acusação, como os murmuradores fariseicos, quando você não entende que Deus chora pelo perdido, quando você não entende que Deus beija o mendigo, que não há uma diferença naquela prostituta e eu que estou aqui, a única diferença é que Deus me achou. E a oração seria: acha ela, Pai. Acha minha irmã perdida, Pai. Acha minha irmã que está nas drogas, Pai. Acha aquele que caiu de novo, Pai. Querido, você tem que mudar a tua mentalidade. Você tem que mudar. Você tem que chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Isso é natureza, isso é DNA de Deus. Isso é DNA do Filho. Querido, pode pegar o Luiz Henrique e a Luana, você vai encontrar coisas minhas neles, porque existe um DNA. A gente se diz filho de Deus e a gente não tem nada de Deus. A gente não se parece com Deus. Meu filho estava morto e reviveu. Um dia eu cheguei assim, morta, totalmente desequilibrada, totalmente egoísta. E chamando um dos servos e o seu filho, vamos para o 25. Eu até agora eu falei para você de uma classe de pessoa. Eu falei do pecador e publicano que estava ouvindo Jesus, e no qual Jesus foi acusado. Por que ele entrava na casa do publicano e por que ele entrava na casa do pecador? Aí ele mostrou a paternidade do pai, como o pai era. E agora ele vai mostrar agora no segundo filho os fariseus e escribas. E chegou o segundo filho e ele chamou um dos servos. Ele não tinha intimidade com o pai, ele não conhecia o coração de pai, ele não sabia o que o pai se alegrava, o que o pai entristecia, quantas vezes o pai chorou, quantas vezes o pai não dormiu, quantas vezes o pai não estava no portão. Se o filho, esse segundo filho, tivesse o coração de Deus, verdadeiramente, ele seria o primeiro a servir o irmão, ele seria o primeiro a colocar as coisas na mesa. Mas ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando como vocês, obreiros, nessa noite. Ele trabalhava muito, muito. Ele estava no campo, pastora, não julgue, ele está trabalhando. Não adianta nada que ele trabalhar com motivação errada. Não adianta nada. Não adianta nada servir a Deus com motivação errada. O seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que é aquilo?
E ele disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque ele recebeu são e salvo. Fariseu e escriba cumpria todas as leis, servia o pai. Esse fariseu do segundo filho pródigo, ele era um ser irrepreensível, porque se tu virar folha, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai novamente, presta atenção, sabe quem saiu para buscar a gente, pai? Sabe quem saiu para te buscar hoje? Sabe quem saiu para trazer você aqui hoje? Talvez você nem quisesse vir, mas essa semana a gente orou e Deus foi, e Deus vai. Não é eu, não é a pastora, não é os obreiros. É Deus que está te chamando, é Deus que está te puxando novamente. Novamente o pai foi, porque o filho estava irritado, o filho não queria entrar na festa. Primeiro ele beija o mendigo. Depois ele vai lá e diz: filho, entra. Eu estou tão feliz, filho. O teu irmão estava morto, eu não sabia mais nada dele. Eu tinha preparado as vestes e tudo, mas eu confesso que ele demorou tanto, filho. Hoje, quando eu vi ele voltando no portão, filho, eu me alegrei tanto. Eu matei um boi, mandei matar o boi, vesti ele novamente com os trajes reais. Está tendo essa música toda porque eu estou tão feliz, filho. Se alegra comigo. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um só dos teus mandamentos, nunca me desse nem um cabrito, para mim me alegrar com os meus amigos, que não são teus amigos, pai, os meus amigos. Pai, eu estou trabalhando aqui pelos cabritos. Pai, eu estou aqui te servindo. O Senhor começou a gastar a herança novamente naquilo que não presta. Eu desaprovo, Pai, o que o Senhor faz. Sabe por quê? Porque eu jejuo. Eu dou o dízimo. Porque eu trabalho todo dia na tua obra, Deus. Eu desaprovo esse meu irmão. Aliás, ele não é nem meu irmão mais, ele é só teu filho. E tu nunca me deu um cabrito. Eu te pergunto qual é a diferença de um irmão com o outro. Um conhecia todas as leis. Ele era tão irrepreensível que o próprio pai não o repreendeu dizendo: não, aqui tu erra. Não, ele não errava. Ele trabalhava, educado, ali botava, adquiria herança, construía, doido para o pai morrer, para pegar tudo que era dele e sair fora. Ele só não teve a coragem que o outro teve. Não adianta trabalhar para o pai com motivação errada. Escuta bem, obreiros, nessa noite. Se você está trabalhando aqui achando que isso vai te fazer diferente de um pecador, isso vai te fazer diferente de uma prostituta lá fora, tira teu avental, tira tua roupa e senta. Não é porque tu obedece todas as leis que você é diferente daquele que está no chiqueiro ainda hoje. Qual a diferença desses dois? Um estava no chiqueiro, o outro cumpria todas as leis. Mas o coração dos dois não estava com o pai. Eles amavam as coisas mais do que a Deus. Querida, eu posso estar aqui vestindo e pregando, e ter alguém que entra hoje e Deus nivelar acima. Por quê? Se eu não tiver com a motivação errada, acertada aqui em cima, com a motivação certa, eu só estou perdendo tempo. Pai, tu não me dá nem um cabrito para mim. Está tudo errado, pai. Quanta gente está olhando para mim, quanta gente tem falado isso aqui na igreja. Quantas pessoas têm apontado erros, querido, para. Deus não ama mais um porque errou menos, mais outro porque não errou. Ele foi lá buscar o filho que estava embirrado. Ele foi buscar o filho lá que veio do chiqueiro, porque ele é pai, ele ama. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Ele disse: eu não transgredi nenhuma das tuas leis.
nunca me desse um cabrito para eu ligar com meus amigos. Esse cara não tinha intimidade com Deus. Esse cara não tinha amigos que Deus tinha. Esse cara era totalmente separado do pai dentro de casa. Dentro de casa. Quando ele foi chamar para ver o que estava acontecendo na casa, ele chamou o servo, ele não chamou o pai. Só que o pai, com aquele carinho imenso, com aquele carinho maravilhoso, ele foi lá buscar o embirrado. Ele foi lá buscar um emburradinho que estava cozinhando o irmão. Não, meu irmão, tu vai dar para esse cara que prostituiu, que vendeu tudo? Tu vai dar para ele? Não acredito. Não, eu não acredito que agora é ele. Eu estou aqui há tanto tempo fazendo tudo certinho. Tudo certinho. Eu vou trabalhar todo dia, eu vou para a igreja todo dia, eu vou para os cultos, eu não faço nada de errado. Ei! Não existe um que não pecou nessa terra. O único que não pegou foi Jesus. Nós estamos todos na mesma medida. A diferença são as nossas escolhas. Vindo, porém, o teu filho que desperdiçou a tua fazenda. Olha só ele falando no 30. Não é meu irmão mais. Aliás, ele nunca foi. Eu fingia ser. Presta atenção que que Deus está falando à igreja nessa noite. Vindo o teu filho, não é meu irmão. Eu não tenho intimidade com meu irmão. Eu não tenho intimidade com essa igreja. Eu não tenho intimidade com o corpo de Cristo aqui. Porque quando a pessoa ela começa a se afastar, ou ela vai para longe do pai, igual aquele que vai para o chiqueiro, ou o outro que é orgulhoso se afasta também. Porque quando a gente se junta, sabe, Edilor? Quando eu começo a conviver contigo na mesma casa, no mesmo ambiente, eu vou ter que renunciar coisas para te amar. E você vai ter que renunciar coisas para me amar. Aí os egoístas, os soberbos, aqueles que cumprem todas as leis, ou aqueles que só querem a herança, eles somem e se isolam. Ele não é mais meu irmão. Ele é só teu filho. Esse teu filho que gastou toda a herança, agora vem aqui gastar a minha? Vem aqui me incomodar? Por que não ficou lá no mundo? Por que não ficou lá fora? Ah, ele está sem dinheiro agora? Agora ele vem, está quebrado. Vai dizer que não tem essa classe de pessoas aqui dentro, escribas e fariseus. Ah, ela está aí? Como que ela está aí? Não, olha só o que ela fez lá fora. Não. Jesus estava pregando para duas classes de pessoas e ele prega hoje para duas classes de pessoas. Os pecadores, que sou eu. Eu só teve a misericórdia de me arrepender, por isso eu estou na mesa. Ou para fariseus e escribas, que se acham tudo certinho, cumpre todas as leis, mas não conhece o coração do Pai. Não senta, não conversa, não se alegra com que Deus se alegra. Em qual delas a gente se encaixa essa noite? Querido, antes de sair de casa, graças a Deus que eu fico só. Meu marido sai cedo, o filho não estava. Eu me tranco e começo a berrar e digo: Deus, em qual dessa classe eu estou me encaixando, Senhor? Por favor. Eu quero sentar à mesa, Senhor, mas eu não quero sentar emburrado com ninguém. Não quero sentado falando mal de alguém, do meu irmão. Eu quero sentar à mesa, digna de um Pai bondoso, misericordioso, que perdoou os meus pecados, ainda que eu estava lá com os porcos. Eu nunca transgredi um mandamento. Eu mereço ser salvo. Eu mereço herança. Eu mereço o cabrito e tudo que tu tens. Eu discordo de ti, Pai. Quantas pessoas viram para mim e digam assim: pastora, eu não concordo com a senhora. Pastora, eu não concordo com o que Deus está fazendo. Querida, a palavra não concordo, ela está na moda, principalmente nessa igreja. Sabe de uma coisa que eu vou te dizer nessa noite? Eu vou olhar bem na tua baga, olha para mim aqui. Vai te catar, querido. Porque quem não concordou com o pai aqui, com a atitude do pai, com o pecador que se arrependeu, com o pecador que voltou, foi o soberbo, aquele que fazia tudo certinho, que o pai nem conseguiu chamar atenção.
levante a mão quem Deus está falando nessa noite. Pelo menos uns 10. Já dou por satisfeita. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tudo na tua fazenda com as meretrizes, tu matasse um bezerro cevado. Ele não merece. Eu que mereço. Ele não merece. Você está perdoando ele? Ele não merece. Você está colocando ele na mesa de novo, botando essa roupa bonita aí de rei? Ele não merece, quem merece sou eu. Quando você aponta o dedo, quando você fala mal, quando você degride um irmão, quando você fica acusando o irmão, você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Ah, querido, não sabe a dor que estou no meu coração. Porque a minha dor é a dor do Senhor, é a dor de Deus. É a dor de um pai amoroso, que beijou o mendigo, que foi lá fora chamar o filho emburrado. Os teólogos dizem que essa história não acaba porque a gente não sabe se o filho mais velho se arrependeu ou não. Preste atenção, o mais velho era para dar exemplo, não era de amor? Era ou não? E ele disse, filho, 31, tu sempre está comigo. E todas as minhas coisas são suas. Que pena. Que pena que a minha presença te conecta para ver o que eu vou dar para você, filho. Que pena que você passou esse tempo todo aqui comigo e você nunca realmente esteve comigo. Que pena. Porque a hora que o meu coração explodiu, que o teu irmão voltou, eu pensei que tu ia entrar na festa e tu está aqui fora emburrado. Que pena. Eu sempre estive contigo, mas hoje, nessa noite, a tua atitude, o que tu tem se mostrado nesses dias, está mostrando que você nunca esteve comigo. E você ama mais as coisas que eu tenho, o cabrito, o boi cevado, o anel que eu dei para o teu irmão, a herança que eu tenho para te dar, do que a minha companhia. Eu te pergunto, de que forma você conhece Deus? Como alguém que vai te dar alguma coisa? Ou você tem prazer de sentar na mesa com Ele, contar tudo para Ele e dizer, olha, está tão difícil, mas tu enviou teu filho venceu, eu também vou vencer, Pai. Está tão difícil. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais estar naquela igreja, Pai. Está tão difícil, mas porque eu te amo, Pai. Porque eu te amo, Pai. Porque eu estou aqui, porque eu te amo, Deus. Eu estou aqui. Para de ser embirrento. O que adianta sair da igreja, pular para outra igreja, se tu continua com o coração amargoso, com o coração soberbo, como aquele que faz tudo certinho, a igreja está errada. Para! Se tu conhece Deus da forma que Ele é, querido, você ia abraçar o fedido, o fedorento, o do chiqueiro, a pessoa que caiu, a pessoa que pecou, a pessoa que extravasou a herança. Você ia dar um pouco das tuas coisas para ele não passar fome? Não, eu vou sair, não aguento mais não. Pai, ó, tá dando tudo para ele de novo? Eu desaprovo a tua atitude, Pai, tchau para ti. Eu disse, Deus, o que eu levo numa ceia de 14 anos? O que eu levo numa ceia no qual 14 anos a gente esteve aqui? É só contar uma vez por mês, 14 anos. Nada adiantaria. Nada adiantaria a graça se eu não tivesse um encontro com o banquete da graça. Sabe o que esses dois filhos precisavam? Ter um encontro com o banquete da graça. Graça é favor imerecido. Esses dois filhos estavam na casa do pai, foram para lá, foram para o outro lado, saíram, trabalhavam igual os doidos, mas nunca se encontraram com o Deus da graça.
nunca se encontraram de verdadeiramente com esse Deus, está na hora de a igreja que congrega nesse lugar, está na hora dos obreiros, servos e servas que trabalham nesse lugar, está na hora da igreja viva do Senhor, no qual será arrebatada na cidade de Morro da Fumaça, entender que não é por mérito nosso, não é porque merecemos, não é porque fazemos, é porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai. Ele perdoa o pecador, Ele chama o embirrado, é Ele. Isso aqui tudo é dEle, querido. A minha vida é dEle, a tua vida é dEle, a tua casa é dEle. Ele disse: filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são suas, que pena que tu não desfruta. Tu fica só acusando o irmão. Quando você chegou na casa arrependido, talvez você desfrutava da companhia. Porque, querido, eu imagino, presta atenção no que a pastora vai dizer. Mas era justo nós alegrarmos, regozijarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Jesus disse: a ovelha perdida, a dracma perdida, e os filhos perdidos dentro de casa que precisavam se encontrar com eles mesmos. Não, eles precisavam se encontrar com eles mesmos, com as verdades absolutas deles mesmos, porque Deus estava ali na mesa, o Pai estava na mesa, pronto para dar. Imagina, Estela. Outro dia de manhã, imagine, Rogério, ele chegou num dia fedido, fedorento, com fome, maltrapilho. Imediatamente ele se tornou um rei, com as vestes que está em Apocalipse. De linho fino, real. Ele ficou constrangido porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus me constrange tanto que eu falar o nome Deus me estremece. Você imagine no outro dia, ele recebe uma cama quentinha, um café quentinho, servo servindo, um banquete esperando. Será que ele reconheceu Jade, pai de verdade? Será que ele teve esse encontro com a graça de verdade? Porque no outro dia ele se sentiu tão amado, tão cuidado, que o pai podia pedir tudo para ele. Ele ia fazer. Sabe por que muita gente não faz? Sabe por que muita gente não está nem aí? Porque não tiveram encontro com essa graça redentora, com esse amor incondicional. Eu lembro como eu cheguei. Muitas vezes as circunstâncias me empurram para desistir. Muitas vezes as circunstâncias da vida me empurram para fora. Mas aí eu lembro do beijo. Eu lembro que ele me alcançou. Eu lembro que ele não perguntou se eu tinha gastado tudo lá fora. Eu lembro que ele não fez conta do que eu gastei, do que eu perdi, do que eu deixei de amá-lo o tempo inteiro. Ele não perguntou nada. Ele só me amou. Coloca 2 Coríntios 5,14. Já estou encerrando a palavra, nós vamos ceiar. Não adianta falar mais. Deus não se fala, Deus se sente. Você pode fazer o melhor bolo, se eu não comer, eu não vou saber o sabor, querido. Eu não posso apresentar Deus para você. É você que tem que ter um encontro com a graça, querido. É você que tem que ter um encontro com esse Deus Redentor.
É você que precisa se encontrar com Ele, não sou eu. Eu tenho o meu encontro, você tem que ter o teu. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se Ele morreu por todos nós, logo todos morremos. Deixa ali. Porque o amor de Cristo me constrange a obedecê-lo, a servi-lo de todo o coração, a pegar um carro, a dizer: Marisa, agora nós vamos lá naquele lugar. Não, Marisa, agora é lá. Não é lá, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Ele me achou quando ninguém me dava valor, quando eu tentei tirar minha vida várias vezes, quando os remédios de depressão não faziam mais efeito. Ele me achou. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Ah, querido, você devia sorrir. Diga assim: Ele me achou. Fica feliz, querido, Ele me achou. Para de chegar aqui e apontar o defeito. Para de chegar aqui e ficar embirrado. Paulo, ele começou a escrever para a igreja de Coríntios. E cabe nessa palavra aqui hoje, a palavra da ceia. Pode subir o louvor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não te louvo, eu não te elogio, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Paulo, essa palavra que Paulo deixou aí, ele deixou na hora da ceia, que ele fala: fazei em memória de mim, ali na ceia. Eu coloquei isso aqui porque Paulo disse assim: eu estou escrevendo para vocês, mas eu não vou elogiar vocês dessa vez, porque sempre que vocês se encontram, é para se brigar. Vocês se encontram não é para o bem. Aqueles dois irmãos poderiam se encontrar, se abraçar, se perdoar, dizer: Pai, muito obrigada, Pai. Porque tanto eu como ele, nós estávamos mortos em nossos delitos. A lei não salva, querido. A lei só veio provar que precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Eles deviam estar se encontrando para dizer: Senhor, obrigado. A ceia do Senhor, eu sei que hoje nós não podemos talvez ficar muito perto, mas vai chegar o dia e eu vou pregar isso que eu estou falando agora. A ceia do Senhor era para a gente se abraçar, se beijar, lavar os pés um do outro, porque Ele nos achou. Para, você não entende Deus. Jesus disse: agora vocês entenderam Deus? Murmuradores, fariseus e escribas, os pecadores que eu coloco na minha frente é para eu perdoar os seus pecados e eles entrarem no céu comigo. Tanto um como o outro não conheciam Deus. Presta atenção. Um trouxe uma lista de pecado, o outro trouxe uma lista de coisas certas com motivação errada. O que adianta, né? O que adianta? Os dois eram iguais. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio. Paulo está dizendo: eu estou sabendo que quando vocês se ajuntam, claro que não são todos, ele falou em parte. Alguns se ajuntam para falar mal do irmão que pecou, que gastou a herança. Em vez de você dizer: Senhor, acha ele de novo, perdoa ele, cuida dele, traz ele de volta, você está dizendo: eu não disse que ele foi lá e gastou tudo do meu pai, ele não merece nem um cabrito, ele não merece nada, eu sou melhor. Coloca aquela imagem, Mateus. E no 20, 11, 20. 11, 20. Aleluia. 1 Coríntios 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, é para comer a sua própria ceia.
Porque eu não acredito, querido, que um braço vai comer o outro braço. Nós somos membros do corpo de Cristo. Pode me alcançar um pão aqui para mim, por favor, e um vinho? Daiane, de Estela, quem for. Pão, Daiane. Cada um come a sua própria ceia. Cada um indivíduo. O braço come sozinho, a perna come sozinha. Não quero nem saber. Eu tô doida para acabar o culto que eu não quero falar com ninguém. Vai embirrado, vai morar sozinho no céu? Ou tu tá muito santo que Deus já vai te buscar? Tem gente que só falta asa, né? Você acha que... Coloca o videozinho, Mateus. Você acha que foi pouco o que ele fez? Vocês ajuntais para comer a ceia sozinho, porque vocês estão indivíduos demais. Vocês não querem ajuntar com a ovelha perdida? Vocês não querem ajuntar com o filho que se perdeu? Ninguém quer se ajuntar, o filho está lá fazendo a festa, está lá feliz da vida com o pai, grato. Mas eu não quero me misturar. Pecador, eu não quero me misturar. Você não entendeu nada. Eu tenho ousadia, intrepidez e coragem. Eu já estou nesse caminho há quase 30 anos para te dizer algo nessa noite. Como boca de Deus, tu não entendeu nada. Tu não entendeu que Deus a gente serve, que amor é esse. Você não entendeu. Quando você julga, quando você nivela a religiosidade, quando você nivela nível de santidade, quando você começa a nivelar um e outro, você não entendeu nada. Nós estamos aqui pela graça, nós estamos aqui porque se encontramos com a graça. Graça significa favor imerecido. Nós estamos aqui porque alguém amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que eu e você não perecêssemos. Eu não estou aqui porque mereço, eu não estou aqui porque boto uma roupa de pastora. Eu estou aqui porque Ele me amou. Você está aqui porque Ele te amou, não é porque tu é boazinha, não. Ah, me perdoe. Esse sangue foi pingado até a última gota ali. Bota aí de novo, Mateus. É a última gota. Porque se não fosse o Filho, se não fosse o sangue, nós não teríamos redenção. Ah, querido, eu fico desesperado. É para gritar mesmo, é para chorar mesmo. Ah, Marisa, somos nada. Nada. O que é que eu tenho que Ele não tenha me dado? O que é que eu tenho na minha vida que Ele não tenha me dado? Hipócrita. Hipócrita. Você que acha que é alguma coisa, hipócrita. O pai regozijando com o filho, se alegrando com o filho, fazendo festas e tamborins, porque o filho voltou, o filho se arrependeu dos seus pecados, o filho estava na mesa. E aquele que estava fazendo tudo certinho não queria ir para a mesa. Você que decide entrar nessa noite, o Pai está te chamando.